Olá, pessoal! Eu sou Catiane Félix, psicóloga e psicanalista, atualmente estudante da pós-graduação de Psicanálise e Análise do Contemporâneo pela PUC do Paraná. E no Desimplica de hoje eu vou falar sobre relações saudáveis, né? Por que não? Falamos tantos de relações abusivas e por que não falar sobre relações saudáveis? Bom, antes de mais nada, o Desimplica, ele foi criado a partir de um desejo meu de falar um pouco sobre as implicações do dia a dia, da clínica e como que a gente é atravessado com isso e também o que a psicanálise tem a ver com isso. No episódio de hoje eu vou falar sobre a dificuldade de identificarmos se estamos em uma relação saudável ou não. Eu percebo essa dificuldade e essa necessidade, assim, é uma queixa que aparece muito na clínica. Eu também já me questionei muito se de fato estava vendo ou deixando de ver, a gente recalcula, calcula. E isso tem muito a ver com as experiências traumáticas que a gente vivenciou ao longo da vida. E quando eu falo a gente, nós mulheres, como que a gente aprende a negligenciar, né, algumas falas e alguns posicionamentos vindo da parte masculina e a gente acaba tolerando. E quando a gente passa, né, por uma situação de violência psicológica, né, um relacionamento abusivo, enfim, todos os tipos de violência que pode nos acometer como mulher, pós esse evento traumático, as mulheres, elas trazem esse questionamento, né, principalmente quando elas enxergam que estavam num relacionamento abusivo, num relacionamento que tinha violência, elas trazem esse questionamento: será que eu não tô vendo alguma coisa? Será que eu não percebi algo, não estou percebendo algo de novo e vou cair numa armadilha novamente? Isso é o que eu mais ouço, e a dificuldade que as mulheres começam a ter em se envolver, né, em relacionamentos, né, em novos relacionamentos. Antes, né, ainda de talvez entrar nessa temática, eu queria entrar num ponto do quanto nós, né, mulheres, precisamos ser saudáveis, estar saudáveis para entender o que é saudável, né? O quanto que a gente precisa estar olhando para dentro, olhando como que a gente, qual o significado de afeto, né, para nós, como que a gente recebeu afeto ao longo da nossa vida, seja através dos nossos amigos, dos nossos familiares. Quais são essas nossas referências de amor? Quais são essas referências de afeto? Indagá-las e a partir disso entender, começar a construir para si, individualmente, o que é bacana e o que não é. Então, assim, um ponto de partida, talvez, eu diria, de entender o que é um relacionamento saudável, é isso, assim, quais são as minhas referências de amor, quais são as minhas referências de afeto, como que eu construí isso ao longo da minha vida, né, e o que eu quero fazer com isso. É claro que não é tão fácil identificar assim, né, a gente precisa ir construir narrativas, a gente acaba tendo isso de uma forma muito distorcida quando a gente não tem referências saudáveis. Eu lembro uma vez, né, no meu processo de análise, entendendo aí, né, as minhas questões com relação ao afeto, ao amor, eu me lembro de me questionar. Eu não sei o que é saudável, eu não sei o que é bom, porque eu não sei, eu não recebi isso, não me sentia recebendo isso, eu não tenho essa referência. E aí, qual é o limiar, né? Qual é o limite
do que a gente aprendeu nos filmes, né? O que a gente aprendeu nos livros, o que a gente vê na internet sobre as relações, né? Do tipo, quero isso pra mim, versus o que de fato é saudável, né? Então, eu lembro de fazer essas interrogações pra mim mesmo, das referências que eu não tinha, né? E é claro, né, gente? Todo ser humano, independente do gênero, ele precisa ser bem tratado, ele precisa ser cuidado. E quem não gosta, né, de receber um carinho através de um gesto, de um presente, né? Mas a gente precisa, antes de um presente, por exemplo, né, que é esse lugar romântico das relações, é o dia a dia, né? Como se dá o dia a dia? Eu me sinto escutada, eu me sinto acolhida, eu me sinto validada no meu sofrimento. Toda vez que eu vou compartilhar, né, um sofrimento meu, uma angústia minha, eu sou desvalidada, né? Eu não me sinto escutada, né? Isso é viagem sua, isso é bobeira. E aí eu entro na temática do que é uma relação saudável, porque assim, uma relação saudável não quer dizer que você não vai ter desentendimentos, que você não vai ter discordâncias, que você eventualmente ou, né, em alguns momentos vão se brigar ali, né, discordar, ter um incômodo, porque a gente está falando da individualidade de cada ser. E o que atravessa cada pessoa é muito subjetivo, é muito particular. Então não quer dizer que vocês não terão, né, discordâncias e vai estar sempre mil maravilhas, né, numa relação. Quer dizer que nesses momentos, como que eu posso me posicionar e como o outro se posiciona através, né, do que eu tô apresentando, que eu tô falando, da minha angústia, da minha aflição, de como eu me sinto. E o ser validado, às vezes, não quer dizer que o outro precisa responder, né, a nossa necessidade, a nossa angústia. Quer dizer simplesmente a autorresponsabilização, né? Saber separar que aquela angústia, ela pode até ser real, mas que precisa ser trabalhada. Então, isso já é um balizador de uma relação, né, saudável. Você conseguir expor como você se sente, independente, né, se teve uma situação desconfortável ou não, porque não necessariamente a gente está se sentindo mal somente porque teve algo desconfortável naquela relação. Às vezes a gente tem as nossas crises existenciais, vou chamar assim, né, e isso aparece, aparece na relação, isso também, né, vai para a relação, né, quando você tem um convívio ali com o outro. E aí consegue, né? É possível ter esse lugar de fala, é possível ter esse lugar de escuta de ambas as partes, sem se sentir julgado, sem se sentir desvalidado. E aí, inclusive hoje pela manhã eu tava até refletindo assim, né, sobre a preocupação genuína de como que ela se dá nas relações, porque existe uma diferença quando eu faço uma pergunta sugestiva, sabe quando a gente já tem a resposta na pergunta, você já tá sugerindo alguma coisa, ou quando você, de fato, tem uma preocupação, né? Então, assim, vou dar um exemplo. Alguém tá compartilhando algo pra você. É muito diferente quando se pergunta assim, mas como é que foi isso? Como você está se sentindo com isso? Como que está sendo isso para você?
Entende que essa pergunta não tem nenhuma sugestão, né? Normalmente, as perguntas sugestivas, elas vêm carregadas de opiniões, né? Então, assim, mas você fez tal coisa, né? Mas foi porque você quis, né? Isso é uma questão de escolha. Então, isso tem a ver, né, com a comunicação, tem a ver com esse processo, assim, também de um relacionamento saudável. E outro balizador, né, quando eu falo da relação saudável, é o dia a dia mesmo, né? O quanto se tem espaço para você ficar sozinho, você se sentir respeitado, você consegue falar, né? Tô triste hoje, quero, né, me reservar um pouco, quero me resguardar um pouco, não quero falar sobre isso. E o outro, né, respeitar esse seu limite. Então, por que as pessoas costumam trazer pra mim assim, Kati, eu não sei, eu tenho dúvida se isso é real ou não, se eu estou entrando numa relação nova, se é saudável ou se não é. Eu já fiz essas interrogações também, né? Por quê? Existe uma tendência comportamental das pessoas que fazem violência ser aquela pessoa muito legal socialmente, que todo mundo gosta, que todo mundo admira, que é pacificadora ali, né? E que quer mostrar pro mundo o quanto é bom para o outro na relação. Assim, isso não é uma via de regra, tá, gente? Mas existe essa tendência, né, comportamental. E aí, nós, mulheres, né, fomos criadas aí, fomos construídas numa sociedade romântica, onde a gente quer receber um anel, onde a gente quer receber um buquê, onde o nosso valor, ele, né, tá nessas coisas, assim, né? O cara quer ficar comigo, ele quer casar comigo, ele quer construir uma família comigo. O nosso valor durante muito tempo foi atrelado a isso. Então, quando chega alguém, né, que me dá tudo isso, e aqui longe de mim, gente, falando que eu não tô dizendo que tem pessoas boas que tenham esses gestos, né? Eu tô fazendo uma analogia com a pessoa que tem comportamentos muito maravilhosos com você e que te deixa confusa, né? Porque ele atende às suas necessidades, às suas fantasias, os seus desejos, mas ao mesmo tempo te controla, ao mesmo tempo fica ali, né? Você não tá me dando atenção, poxa, eu te dou tudo que você quer, mas, né, não vejo isso ao contrário. Isso já começa, né, a violência psicológica. Quando eu tô perto de você, eu nem, né, dou atenção para outras pessoas, mas quando você tá comigo, você tá falando com o fulano, você tá no telefone o tempo todo, não respeita o espaço do outro, né? E assim, relação, gente, precisa ter acordos. Se for um acordo entre as partes do tipo, poxa, amor, eu gostaria que quando a gente estivesse junto, a gente ficasse mais inteiro, né? Eu percebo que você fica muito no telefone, eu percebo que, né, você tem determinadas atitudes. A comunicação é diferente, né? Soa como um pedido, soa como você tá colocando ali o como você se sente, né? Diferente da sugestão do tipo, cara, você não está me dando atenção, né? Soa como uma acusação.
e não tem um pedido, né? E aí a gente pode explorar, por exemplo, a comunicação não violenta ou a comunicação violenta, porque a comunicação não violenta, normalmente a gente usa aí um critério de falar como se sente na situação, em primeira pessoa, e faz um pedido, assim, né? Será que você pode? E assim, é um pedido com respeito, entendendo que se a outra pessoa não atender, é com ela, né? Ela tudo bem, né? Ela não aceitar, tudo bem, ela não atender, né? E aí, eu tava falando sobre essa questão do controle, porque assim, normalmente, numa relação abusiva, o outro te dá algo, mas ele te tira algo. Então, quando tem uma interrogação do eu não sei, né, se essa relação é saudável, outro balizador, além, né, do que eu mencionei anteriormente, é esse do tipo, dou algo, mas te tiro também. Te dou um buquê de flores, te levo pra sair, te dou um anel, mas eu gostaria que você desse menos atenção para suas amigas, eu gostaria que você não ficasse no telefone, eu gostaria, né, que a gente saísse somente nós dois. Então, isso também é um parâmetro, né? E aqui, né, gente, cada caso é um caso, precisa, né, ser narrado, precisa ser entendido, não tem, até para o relacionamento saudável ou abusivo, não tem receita de bolo, né? Tem o que a gente precisa construir, né, umas referências do que é saudável, para aí sim conseguir identificar o que não é dentro de uma relação. Então, o que é, né, um relacionamento saudável? A gente precisa ter uma comunicação aberta onde é possível falar como se sente, né? Sem julgamento, sem medo, sem restrições. E é claro, nós, né, que muitas vezes pode estar comunicando uma determinada insatisfação, incômodo, sensação, precisa se responsabilizar também pelaquela sensação, pelo aquele sentimento, por aquela emoção, e entender que o outro não precisa fazer nada com aquilo. Entender que a gente tá falando aquilo em primeira pessoa, e não terceirizar aquela sensação, aquele sentimento, aquela emoção para o outro, né? Então, falar sobre os medos, sobre as aflições do relacionamento de uma forma aberta. O outro ponto é o respeito mútuo, né? O que é isso? É você entender e separar que o outro tem desejos diferentes do seu, que o outro tem vontades diferentes das suas, e que isso não pode colidir, e se colidir, né, se chegar nesse nível, qual seria o caminho ideal? É o caminho do acordo, né? E não é sobre fazer pirraça, tipo, você não faz o que eu quero, você não... Enfim, acho que o fazer o que eu quero não atende meus pedidos, porque o outro também tem as necessidades, né? Também tem desejos, vontades, e isso precisa ser respeitado, isso precisa ser acordado, conversado, se tem alguém incomodado com isso, né? Se alguém tá se sentindo lesado, fragilizado dentro dessa relação. Então, isso é importante que se estabeleça, assim, né? Vai ter incômodos, vai ter discordâncias, mas precisa ter respeito. E o respeito, ele pode ser construído através de acordos, né?
que os relacionamentos precisam ter, né, gente? Porque a gente tá falando de subjetividades diferentes. O outro ponto é a confiança. É você entender o que é a confiança. A confiança não é assim, confio de olhos fechados no que o outro tá fazendo, né? Não é sobre isso. É sobre, aí eu volto à questão da autorresponsabilização. É você entender que você precisa se responsabilizar por todas as escolhas, por todas as atitudes que você tem, e que o outro também. E tudo que ele fizer, né, o outro fizer, é de responsabilidade dele e ele precisa dar conta disso. Então, consequentemente, não tem lugar para desconfiança, né, nessa relação. E se houver algum incômodo, a gente volta lá pro ponto anterior, que é a comunicação aberta, né? Você falar o que você pensou numa determinada situação, como você se sentiu. E aí, gente, é construir os limites, né? Quais são os meus limites nas relações? Isso aqui é ok pra mim, isso aqui não é negociável. A gente entender o que é negociável, o que não é negociável dentro de uma relação. A independência, a gente ter o nosso espaço, né? A gente fazer coisas separados. Então, quero ir tomar um café com amigos, quero tomar uma cerveja, enfim, né? Cada pessoa curte aí. Eu particularmente gosto dos dois. Então, gosto tanto de sentar para tomar um café, como gosto de beber alguma bebida. Porque é importante a gente cultivar as nossas relações fora dessa relação. Por que é importante? Porque em algum momento, né, você pode estar desincronizado do seu companheiro, né, da sua companheira. E isso é ok, tá, gente? Porque, assim, a gente sente diferente, a gente vive coisas diferentes, normalmente, né? São trabalhos diferentes, às vezes são lugares diferentes, né? Moram em casas separadas, sentem angústias diferentes, não tem como ser igual. Então, às vezes você vai estar triste, às vezes você vai estar com raiva, chateado, porque estourou um cano, porque o carro quebrou, porque o vizinho, sei lá, sujou a calçada, enfim, tem tantas coisas, e o outro não necessariamente vai estar sentindo aquela mesma coisa que você. E isso pode, às vezes, colidir, né, dentro de uma relação, e que não necessariamente você precisa suportar aquele momento. Você pode ter uma válvula de escape, você pode aí, né, ir caminhar em algum lugar, né, buscar algumas coisas que são seu hobby, né, que você gosta de fazer, e ter esse espaço, construir esse espaço. Por que se torna muito difícil dentro de uma relação abusiva largar, né, deixar essa relação? Porque normalmente dentro de uma relação abusiva, a gente não constrói essa independência, a gente não fortalece as nossas demais relações. E isso é muito tendencioso, porque se torna cada vez mais difícil, né? A sua relação é aquela pessoa, é o seu amigo, é o seu pessoa que vai te dar um suporte, rede de apoio, rede emocional, rede financeira. E aí se torna muito difícil você largar aquela relação. Por isso que a gente precisa ter grau, assim, de independência, porque às vezes vai ter coisas que a gente não precisa tolerar e não quer tolerar dentro de uma relação. E aí eu parto pro ponto do conflito saudável, né? Que é o conflito saudável? São os desacordos que são abordados de uma forma construtiva e que é confortável para as duas pessoas, e que uma vez que, né, tem alguém que não concorde, que ela possa se pronunciar, que ela possa ter esse lugar de fala, e o outro lidar com isso, né? Lidar com esse ponto aí da forma como ele acha que tem que ser. E outro ponto ainda que é muito importante é o cultivo da intimidade, né?
Uma relação saudável, ela precisa ter intimidade. E quando eu falo de intimidade, eu não tô falando somente, né, de relações sexuais, né, de desejo, de tesão. Não é isso somente, né? Isso é parte, é consequência. É sobre ter conexão, é sobre, aí eu volto ao ponto do compartilhar, você ter esse espaço de conseguir falar como se sente. E aí, consequentemente, você constrói uma conexão emocional, uma conexão física e que é confortável para as ambas pessoas. Bom, e aí é isso, né? Assim, gente, por que é tão difícil aí falando para as mulheres, né? Que é como eu iniciei aqui, identificar? Porque normalmente a gente não tem referências. E aí a gente precisa construir essas referências. E aí eu não tô falando, né, que a gente não tem referência só porque, viu o pai e a mãe brigando e se violentando o tempo todo, né, durante a jornada de vida. Não é só isso, as violências elas podem acontecer de outras formas, com falas, né, desses familiares. E aí você vai criando essas referências de afeto ao longo da vida. Bom, é isso o episódio de hoje. Espero que de alguma forma alcance aí e contribua para o seu desenvolvimento, para a sua jornada. Um grande beijo.